Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma conversa muito estranha do Biden com o Lula, né? O Biden teria ligado para o Lula para confirmar que viria no G20 agora em novembro. Não estava certo dele vir ou não, mas agora que ele perdeu a presidência americana, aparentemente agora virou pato manco, né? Não tem mais nenhuma relevância no governo americano, decidiu vir até para esse encontrozinho do Lula aqui, agora que ele virou pato manco completo, né? Então uma coisa muito triste isso daí, e é uma preparação que esse pessoal tem que ter, porque vem coisa pesada do lado da direita daqui para frente, né? Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Bernard Fraga, Renault Quid Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não deixa de ser estranho esse telefonema do Biden para o Lula, né? Porque precisava o Biden ligar para o Lula só para confirmar que virá no G20? Não precisava, né? O cerimonial deles podia falar um com o outro e não teria problema nenhum. Segundo diz a Fórum aqui, quem ligou foi o Biden. O Biden ligou para o Lula. Eu acho pouco provável. Ou então isso quer dizer que tem algum esquema. Não seria estranho, tá? A esquerda tá nessa história toda porque eles têm alguma carta na manga que eles ainda vão jogar nessa história aí. Eu não descarto essa possibilidade não, né? Acho que não tem não. Acho que no final das contas é por quê? Porque o Biden virou pato manco, né? O Biden tá no final do mandato dele agora, ele tá na presidência da República até o dia 21 de janeiro, mas meio que não tem nenhuma perspectiva depois disso, né? Não tem chance nenhuma. O Biden já tá velho, depois de ter desistido do jeito que foi desistido, né? Desistiram ele da corrida presidencial, não tem mais nenhuma chance dele tentar de novo daqui a 4 anos. Então, essa é a definição de pato manco, né? Pato manco, vocês sabem, é justamente essa situação do presidente que perdeu a eleição, então ele ainda tem um prazo de poder, em tese, ele ainda tem poder, ele ainda está na presidência ainda, tem a caneta ainda, mas a verdade é que ninguém mais leva a sério, né? Ninguém mais faz força pelo cara, porque né, já está de saída, né? Então, o mais provável é isso. O Biden ligou para o Lula porque virou pato manco, não tem o que fazer, tá ligando até para gente insignificante quanto o pinguço corrupto aqui, né? Por outro lado, o Lula ligou para o Trump, tá? O Lula parabenizou o Trump. Uma hipocrisia do caramba, porque horas antes o Lula estava falando que não, que o Trump é uma forma nova de nazismo e não sei o que lá, e de fascismo. Aquela lorota que, putz, eu vou te falar um negócio, né? É o que eu falo para vocês. A esquerda usou tanto o termo nazista e fascista para tentar desmerecer qualquer inimigo político, qualquer pessoa. O Alckmin foi chamado de nazista pelo Lula, pelo PT. Ou seja, eles usaram tanto o termo para nada que agora essa coisa perdeu totalmente a força, né? É o que eu falo, esse é o problema de você usar um termo de forma tão depreciativa, de forma tão ampla assim. O termo acaba perdendo sentido. Lá nos Estados Unidos, muito da campanha dos esquerdistas lá a favor da Kamala Harris consistia justamente em chamar o Trump de nazista. Porra, todo mundo sabe, o Trump tem um monte de defeitos, eu concordo que ele tem um monte de defeitos, mas dizer que ele é nazista, que ele ia matar mulheres, não. Olha, o Trump negou a questão da proibição do aborto nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai seguir, pela própria decisão do Trump, a situação com relação ao aborto estado por estado, ou seja, cada estado define como que vai tratar o aborto. Alguns estados vão proibir, outros não, né? Enfim, mas lá, o pessoal esquerdista, não, porque Trump está tirando nossos direitos. Que direito que o Trump está tirando, né? Enfim, esse papo todo da esquerda realmente tem esse tipo de problema, né? Então o Lula, na hipocrisia danada dele de parabenizar o Trump, mas a equipe do Trump sabe que o Lula ligou o presidente eleito ao nazismo, né? O Eduardo Bolsonaro fez questão de avisar ao Trump, a equipe do Trump, que o Lula, né, nas vésperas da eleição, fez esse comentário. Não sei nem se chega a ser para tentar mudar a eleição americana, porque a verdade é que qualquer influência que o Lula tem, né, é ridículo, ele não tem influência nenhuma, né? Mas de qualquer forma, aqui, ó, segundo o Lula teria dito, o ressurgimento do fascismo e do nazismo sobre uma outra forma, né? Foi o que o Lula falou, né? É lógico que o Lula pode estar querendo dizer ele mesmo, né? A esquerda tem apresentado muitas características de fascismo e nazismo, como a gente viu, por exemplo, o Flávio Dino mandando queimar livros, né? Enfim, a proximidade da direita brasileira com o Trump vai fazer com que ele saiba de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, com certeza. E tem um outro efeito também, né? Que o próprio Bolsonaro está falando aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro, né?
tudo que o Lula faz chegará ao presidente eleito dos Estados Unidos. Ou seja, essa é a questão do Lula, a fala de Lula sobre Trump chega né, esse negócio de chamado de nazista e coisa e tal, chegou até ele, e no final das contas o Trump vai saber lidar com isso da forma correta, né? Mas tem um outro aspecto aqui que eu acho muito mais importante, que o Eduardo Bolsonaro também colocou aqui, que é o caso da falsificação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. A gente falou sobre isso um tempo atrás, porque, de fato, alguém agiu ali, né? O STF, o Alexandre de Moraes, queria prender o Felipe Martins, não tinha nenhum motivo para prender o cara, arrumaram uma falsificação, um papel falsificado que dava a entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, né? E é lógico, não se pode esperar que o Biden fosse investigar isso, porque das duas uma, ou a Polícia Federal Brasileira falsificou totalmente a coisa, não teve nenhuma ligação com nada, foi tudo falsificado, ou alguém no governo americano, para ajudar a Polícia Federal Brasileira, para ajudar o Alexandre de Moraes, foi lá e colocou o nome do Felipe Martins no sistema lá do Departamento de Entrada americano, do Departamento de Imigração americano. Ou seja, é algum funcionário lá, a gente não sabe quem é, pode ser um americano de esquerda que queria ajudar o Lula, pode ser algum brasileiro que trabalha lá, né? Tem um monte de gente que trabalha, um monte de brasileiros que migraram para os Estados Unidos e muitos trabalham nos sistemas lá de imigração americanos, né? Então, no final das contas, essa história no governo Biden, evidentemente que isso não ia avançar. Por quê? Porque se trata de investigar alguém dentro do próprio Departamento de Imigração americano. Agora que o Trump é o presidente, a coisa muda de figura, né? Certamente é interesse do Trump investigar quem dentro do Departamento de Imigração americano botou o registro do Felipe Martins lá, ou se ninguém botou e foi a Polícia Federal que está mentindo totalmente nessa história, né? Isso não tem como acabar bem para o Alexandre de Moraes e para a Polícia Federal Brasileira. Não tem nenhuma possibilidade disso acabar bem. Pode acabar muito mal ou pode acabar só um pouquinho mal. O que é a situação um pouquinho mal? Seria alguém no governo americano, sem nenhuma ligação com o Brasil, ter feito isso apenas para ajudar o governo brasileiro, sem nenhuma ligação com a Polícia Federal. Vai ficar mal? Fica mal, né? Essa pessoa vai ser punida? Vai ser punida. Mas não tem como culpar mais ninguém além disso. Ou pode ficar muito mal. Se, por exemplo, essa pessoa for amiga de alguém na Polícia Federal, a Polícia Federal Brasileira pediu para a pessoa ir lá e botar o coisa, o Alexandre de Moraes pediu para isso ser feito, isso pode acabar muito mal no final das contas para essa pessoa e para a Polícia Federal Brasileira e para o Alexandre de Moraes no final das contas. Não tem como esse caso do Felipe Martins acabar bem. Pode acabar mal ou pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes, né, para a Polícia Federal Brasileira. Aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro recebeu a missão do Trump após a eleição de justamente fazer essa ponte entre o Brasil e os Estados Unidos, né? De novo, uma coisa muito curiosa, como eu falei para vocês, o Bolsonaro queria colocar o Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, e muita gente criticou na época, não, porque o Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma proximidade, não sabe fazer as coisas, não é embaixador, o cara está se mostrando o embaixador de fato do Brasil nos Estados Unidos nesse tempo todo, né? Ficou a Itamaraty está morto com o Celso Amorim, botaram um cara lá que não sabe fazer porcaria nenhuma, que não seja lamber as bolas dos ayatolás lá do Irã e dos palestinos, dos terroristas palestinos, e agora o Itamaraty em si não funciona mais para nada, o Eduardo Bolsonaro virou o embaixador de fato brasileiro lá nos Estados Unidos, e tende a ficar assim durante os próximos anos, até a virada aqui no Brasil em 2026. Vamos ver quem é que vai ganhar a eleição aqui em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.